Hebreus capítulo de número 10, verso de número 11 e verso de número 12. Eu quero que você preste atenção aqui no telão. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Eu quero que você repita o verso 2 comigo. Diga assim, toda a igreja: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Diga assim: descanse no sacrifício de Jesus Cristo. Nós sabemos que a obra de Jesus na cruz do Calvário nos proporcionou a justificação de nossos pecados. Diga assim: justificação dos nossos pecados. A obra de Jesus na cruz do Calvário nos proporcionou o perdão completo e o perdão total de nossos pecados. Diga assim: a obra de Jesus na cruz do Calvário nos possibilitou o perdão completo e total de nossos pecados. E esta é a resposta que você precisa para os seus problemas. Diga assim: esta é a resposta que eu preciso para os meus problemas. Porque todos os nossos problemas estão fundamentados em culpa e condenação. Vou repetir. Todos os nossos problemas estão fundamentados em culpa e condenação. Quantos aqui já não se sentiram culpados por algo de errado que fez? Quantos aqui já não se sentiram condenados por algo errado que fez? E quando estamos debaixo de acusação ou condenação, nós não temos liberdade para ser feliz. Não temos liberdade para ser feliz com o próximo, com Deus e conosco mesmo. É terrível viver debaixo de acusação, debaixo de condenação, achando que você não tem livre acesso a Deus, achando que Deus não está se agradando de você, ou achando que você não está qualificado diante de Deus para receber bênçãos, receber o que você precisa, receber o que você necessita. E por isso vem a mensagem do Evangelho de Jesus, que é chamada de boas novas. Diga assim: boas novas. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho é boas novas para o pecador. O Evangelho é boa notícia, é boas novas para aquele que estava debaixo de condenação e acusação. Então o Evangelho é a boa nova de Deus para você que cometeu erros, pecados, mas é a boa nova que diante do sacrifício de Jesus, o seu erro, o seu pecado é completamente perdoado e apagado diante de Deus. E quando temos o entendimento que os nossos pecados são apagados e perdoados diante de Deus, quando temos essa revelação pelo Espírito Santo dentro das palavras de Deus, nós não aceitamos mais acusação, nós não aceitamos mais condenação. Então nós temos fé para nos achegar na presença de Deus e receber o que precisamos. Temos fé de nos achegar diante de Deus com alegria, com ousadia, porque sabemos que debaixo do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, o Pai não está nos condenando, porque já condenou Jesus no nosso lugar pelos nossos pecados. Nós temos ousadia e alegria de chegar diante de Deus, porque sabemos que por causa do sangue de Jesus em nós, o Pai olha para nós e não se lembra dos nossos pecados, porque os nossos pecados foram destruídos através da morte de Cristo, pois na cruz do Calvário, o Pai pegou todos os seus pecados e colocou sobre Jesus.
E quando Jesus Cristo morre lá na cruz do Calvário, os seus pecados todos morreram com ele. Mas no terceiro dia, quando Jesus ressuscita, os seus pecados não ressuscitaram com Jesus no terceiro dia. Até hoje, todos os seus pecados passados, presentes e futuro continuam mortos há mais de 2000 anos atrás. E quando você tem essa revelação pelo poder da obra de Jesus, isso traz diferença para a sua vida diante de você mesmo, para a sua vida diante da sua família, da sua vida diante das pessoas da sociedade e da sua vida diante de Deus. Isso traz para você a consciência que eu não preciso fazer nada para eu ser perdoado dos meus pecados, porque Jesus Cristo fez a obra através do seu sacrifício para eu ser perdoado de todos os meus pecados. Então eu recebo o perdão que eu preciso. Uma vez que Cristo realizou a obra perfeita do seu sacrifício na cruz do Calvário pelos seus pecados, você não conquista o perdão dos seus pecados, você recebe pela fé o perdão dos seus pecados. Sabe por quê? Porque Cristo conquistou para você o seu perdão quando Ele morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Uma vez que Cristo conquistou o seu perdão pelo seu sacrifício, pelos seus pecados na cruz do Calvário, diante do Pai você não merece o perdão. Diante do Pai você recebe o perdão. E quem é aqui que não precisa ser perdoado diante de Deus? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós éramos inimigos de Deus, estávamos destituídos da glória de Deus e separados de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que você não tinha nada que você pudesse fazer para os seus pecados serem perdoados e apagados. Se você pudesse fazer alguma coisa para os seus pecados serem apagados e perdoados, olha aqui para mim, Jesus Cristo não precisaria ter vindo, morrido na cruz por você, para perdoar os seus pecados. Bastava você agradar a Deus, bastava você ser uma pessoa muito boa, bastava você chamar a atenção de Deus para você ser perdoado. A prova que não tem nada que você podia fazer para os seus pecados serem perdoados é que Jesus teve que vir para morrer no seu e no meu lugar. Jesus teve que vir e tomar o seu e o meu lugar. Por isso que a Bíblia diz que Ele é um cordeiro substituto. Nos substituiu diante de Deus, porque a condenação era para nós. A culpa e a condenação estava sobre nós, mas Ele foi condenado no seu lugar. Ele foi condenado no meu lugar por causa dos meus e dos seus pecados. Cristo não cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que Ele se fez pecado, porque no Calvário o Pai pegou todos os meus pecados, todos os seus pecados. Cristo se enfermou por causa dos nossos pecados. Cristo se tornou maldito por causa dos nossos pecados. Cristo foi condenado, julgado e sentenciado à morte por causa dos nossos pecados, para que uma vez você estando em Cristo, o Pai pudesse olhar para você e não te declarar mais culpado, e não te declarar mais sentenciado à morte por causa do pecado. Eu sempre tenho falado isso e pregado isso. Deus é um justo juiz. Diga assim: Deus é um justo juiz. Uma vez que você está diante de um tribunal, uma vez que você está sendo julgado por uma causa, você tem os seus acusadores, você tem um promotor, você tem um advogado que vai te defender. E ali o juiz ouve as testemunhas, ouve os acusadores, ouve os defensores, o advogado, ouve tudo. E a causa é colocada diante do juiz. E o juiz então sentencia culpado ou justificado. Então se o juiz declara você justificado das acusações, ele bate o martelo. E uma vez que o juiz bate o martelo, ele não volta atrás da decisão. Ele não se arrepende da decisão. Uma vez que o juiz decide qual é a sentença, se é a condenação ou se é a justificação, ele bate o martelo e como um grande juiz, como juiz, ele não pode voltar atrás da sentença.
ele não pode se arrepender da sentença. Ele não pode falar assim: arrependi de ter batido o martelo, vou voltar aqui atrás, vamos refazer o processo aqui e vamos declarar agora culpado. Não, uma vez que o Pai declarou Jesus culpado, ele é juiz fiel. E por que o Pai declarou Jesus culpado se ele não tinha pecado? Porque o Pai declarou Jesus culpado se Jesus não tinha errado? Porque o Pai declarou Jesus culpado se ele foi perfeito, obedeceu toda a lei de Moisés, obedeceu a Deus perfeitamente, não pecou, foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou em nenhum momento. É simples, porque no Calvário o amor do Pai nos alcançou através de Jesus. No Calvário o amor do Pai nos alcançou de uma tal maneira que o Pai olhou para você e falou assim: ó, eu não quero você pecador, eu não quero você distante de mim, eu não quero você longe de mim, então eu pego os seus pecados e coloco sobre o meu filho. Eu não quero ver você enfermo, doente, então eu pego as suas enfermidades e coloco sobre o meu filho. Não quero ver você miserável, pobre, escasso, então eu pego as suas maldições e coloco sobre o meu filho. E eu condeno meu filho por causa dos seus e meus pecados. Eu condeno meu filho por causa das suas enfermidades. Eu condeno meu filho por causa das suas maldições. Ele vai morrer no seu lugar porque pegou a sua condenação, pegou a sua acusação, pegou os seus pecados, pegou as suas doenças, pegou as suas maldições, pegou a sua culpa, pegou a sua condenação e levou sobre si. Por isso que Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele bate o martelo, o juiz bate o martelo. Agora ele vai morrer pelos pecados, pelas enfermidades, pelas maldições, pela culpa e pela condenação. Então o juiz sentenciou Jesus Cristo condenado à morte. O juiz sentenciou Jesus Cristo condenado ao sacrifício por causa dos meus, dos seus pecados, das suas enfermidades, das suas maldições, das nossas culpas, condenações. E ele morreu. E uma vez que ele morreu, a obra foi consumada. A obra foi terminada. Que obra? A obra para te perdoar para sempre dos seus pecados. A obra para te salvar para sempre dos seus pecados. A obra para poder curar você de qualquer enfermidade. A obra para tirar a maldição e colocar a bênção. A obra para que você se tornasse filho de Deus. A obra para que você tivesse livre acesso ao Pai. A obra para que você fosse aceito no céu. A obra para que você fosse completamente salvo, justificado, perdoado, abençoado, curado, liberto, restaurado, restituído, feliz, alegre e abundante nessa terra. Hoje o que está faltando é entendimento desta obra. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele completou a obra em Cristo, ele não se arrepende de ter feito esta obra. Ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem para poder voltar atrás. E uma vez que você está em Cristo, não sou eu que declaro você perdoado, é o próprio Pai que declara você perdoado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Quem vem a mim, vem ao Pai, quem me vê, vê ao Pai. Então não tem livre acesso a Deus sem Jesus. Não tem livre acesso ao perdão dos seus pecados sem Jesus. Não tem livre acesso à sua cura sem Jesus. Não tem livre acesso à sua libertação sem Jesus. Deus não recebe ninguém sem Jesus. Deus não abençoa ninguém sem Jesus. Deus não salva ninguém sem Jesus. Deus não cura ninguém sem Jesus. Porque Ele foi enviado por você. Ele foi enviado para você. Ele foi enviado para ser o intermediador entre você e Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e o sumo sacerdote que te representa diante de Deus. Foi para isso que ele foi enviado. Para pecadores, para doentes, para enfermos, para malditos, para pessoas problemáticas. Ele foi enviado para o casamento destruído, para o marido que adultera, para a esposa que adultera, para os filhos que saem de casa e acabam com a sua vida no mundo das drogas, para prostitutas, ladrões, bêbados, assassinos, rejeitados da sociedade. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Foi para pecadores que ele veio. Foi para doente que ele veio. Não foi para sãos que ele veio. Se manifestou o Filho de Deus para libertar todos os presos e oprimidos do cativeiro. Levantou e se manifestou o Filho de Deus para curar todos os enfermos. Se manifestou e nasceu o Filho de Deus a trazer luz para quem estava nas trevas. Se manifestou e nasceu o Filho de Deus
para mudar a sua vida completamente, para revelar o amor de Deus, para revelar Deus como Pai, para revelar o Criador que se preocupa com a sua criação e quer fazer a criação se tornar filho remido, justificado, perdoado e salvo para sempre. Por isso que a Bíblia diz que todos que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador se tornam filho de Deus, porque recebe o Espírito Santo. E o que é que te qualifica a receber o Espírito Santo? Uma vez que você crê em Jesus, o sangue dele que te purificou de todos os seus pecados te qualifica a receber Deus para morar dentro de você, porque o Espírito Santo é Deus. Que a Bíblia diz que quem crê em Jesus nasce de novo da água e do Espírito. Da água, quando você nasceu da sua mãe, você estava dentro de uma bolsa d'água. E quando você levantou a mão para Jesus, você nasceu de novo, agora do Espírito. Porque o sangue de Jesus te purificou e te qualificou para receber Deus dentro de você. O Espírito Santo é Deus dentro de você, que vem morar dentro de você no seu espírito, quando você crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, provando que uma vez que você crê em Cristo, você é justificado de todos os seus pecados, você é perdoado de todos os seus pecados. Então, se você tiver esta revelação, sabe esses problemas emocionais que te atormentam, talvez uma depressão que te atormenta, uma ansiedade que te atormenta, uma condenação, uma acusação, uma vontade de desaparecer, de sumir, de se matar, talvez tenha te atormentado. Por quê? Porque é muita acusação sobre você, é muita condenação sobre você. Eu não presto, eu sou falho, eu não valo nada, eu só dou motivo de tristeza para minha família, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. E você está debaixo de uma condenação porque você não sabe que você é amado por Deus, porque você não sabe a obra do amor de Deus através de Jesus por você. Você ainda não tem revelação. O diabo cega o nosso entendimento para que não compreendamos o que Jesus fez por nós do Calvário. Então você precisa descansar nesta verdade, descansar nesta obra, descansar nesse sacrifício, descansar debaixo do sangue de Jesus, descansar nessa revelação. Você precisa crer, você precisa acreditar que uma vez que você crê em Cristo, você está em Cristo, o sangue dele já te justificou, já te perdoou, e o Pai não te condena em Cristo. O Pai não está com raiva de você em Cristo. O Pai não está com cólera e ira sobre você quando você está em Cristo. Sabe por quê? Porque a ira do Pai já foi derramada sobre o Filho. A ira do Pai já foi derramada sobre Jesus. Jesus orou por 3 vezes no monte de Getsemane: Pai, afasta esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Pai, afasta esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Pai, afasta esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Esse cálice é o cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós, mas foi derramado sobre Jesus. E todos que estão em Cristo, o Pai não está irado. Cristo bebeu a ira do Pai, Cristo apaziguou a ira do Pai. Você está diante de Cristo, o Pai olha para você e não vê pecado, ele vê a justiça de Cristo, ele vê o sangue de Cristo. Ele não pode se irar com você, ele não pode te condenar, ele não pode te acusar, porque Cristo já foi condenado, acusado, bebeu a ira no seu lugar. Esta é a obra que você tem que entender, esta é a obra que você tem que descansar nela. Diga assim: eu preciso crer nesta obra, eu preciso descansar nesta obra. E só existe uma forma de você tomar posse dessa verdade: é pela fé. A salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então pela fé você descansa nessa obra, pela fé você tem a certeza que você não é mais condenado diante de Deus pelo sangue de Jesus, que você é aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus, que você é filho de Deus pelo sangue de Jesus, que você é abençoado por Deus pelo sangue de Jesus, que você é mais que vencedor por meio do sangue de Jesus. Ei, que você, quando o Pai olha para você, ele tem prazer em você.
Por causa do sangue de Jesus, você tem que se sentir amado por causa do sacrifício de Jesus. Você tem que ver que você é filho pelo sacrifício de Jesus, que Deus é o seu Pai, que Deus está preocupado sim com você, com a sua casa, com a sua família, com os seus problemas, em te ajudar, em resolver, em prover, em levantar, em dar escapes para você. Então você pode chegar debaixo do sangue de Jesus agora, diante da presença do Pai, vai encontrar socorro, vai encontrar provisões, vai encontrar bênçãos que são liberadas para você, não pelo que você faz ou deixa de fazer, são liberadas para você as bênçãos, porque Cristo já fez a obra que te qualifica diante de Deus para ser abençoado, para ser próspero. Eu sou qualificado diante de Deus pelo sacrifício de Jesus para prosperar, para reinar em vida, para as bênçãos me alcançar, para as bênçãos me perseguir. Eu sou qualificado pelo sangue de Jesus diante de Deus, para que aonde eu coloco as plantas dos meus pés e as palmas das minhas mãos, as bênçãos me perseguem, a promessa se cumpre, as portas se abrem, o livramento aconteça. Por quê? Porque o sangue de Jesus me qualifica diante de Deus. O sangue de Jesus te qualifica diante de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Dê um glória a Deus bem alto. Já aproveita e dê um aleluia também. Os sacerdotes no Antigo Testamento, na lei de Moisés, eles não tinham descanso. Todos os dias eles ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais poderiam remover pecados. Somente cobria os pecados dos filhos de Israel. Aí nós vamos voltar no texto que nós lemos, Hebreus 10, do 11 ao 12. Preste bastante atenção. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia. Diga assim, dia após dia. Preste atenção. A exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Diga assim, oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Preste atenção, que nunca jamais podem remover pecados. Então na lei, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, os sacerdotes do templo ofereciam todos os dias, dia após dia, muitas vezes sacrifícios de animais que nunca jamais poderia remover, apenas cobria o pecado, apenas tampava o pecado. E todos os dias sacrifício, todos os dias sacrifício, que não removia os. Então o sumo sacerdote do Antigo Testamento, da lei de Moisés, não tinha descanso, porque dia após dia oferecia muitas vezes os mesmos sacrifícios. Agora olha o verso de número 12, por favor. Jesus agora está apontando para quem? Para Jesus. Porém, tendo oferecido todos os dias, para sempre, um único sacrifício ou muitos sacrifícios, um único sacrifício pelos pecados. E depois que ele se ofereceu como sacrifício vivo no Calvário, uma única vez, na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, no terceiro dia ele ressuscita, fica 40 dias aqui na terra, e depois sobe aos céus, e se assentou à direita de... E se Jesus se assentou à direita de Deus, após o sacrifício, para a remissão de todos os nossos pecados, significa que a obra dele para purificar todos os seus pecados já está pronta. Ele não precisa fazer mais nada, ele se encontra sentado agora. Aleluia! Provando para você que o sacrifício de Jesus é suficiente para não só perdoar, mas declarar justo diante de Deus. Não precisa todos os dias Jesus voltar e morrer para te perdoar. Não precisa Jesus voltar e todos os dias morrer para te salvar. Um único sacrifício, uma única oferta. Ele mesmo, para sempre, morreu pelos seus pecados. E uma vez que você está debaixo desse sacrifício, uma vez que você crê pela fé nesse sacrifício,
Todos os seus pecados já foram, lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, completamente apagados, destruídos. No Antigo Testamento o pecado era coberto. No Novo Testamento, em Jesus, o seu pecado foi destruído na morte de Jesus Cristo. E quando você está em Cristo, o Pai olha para você, Ele vai ver o sangue de Jesus. Ele não pode ver mais os pecados, Ele não vê mais o pecado, Ele não se lembra mais do pecado. Por quê? Porque já foi destruído uma única vez, para sempre, pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então aqui nós temos um contraste do Antigo Testamento com o Novo Testamento, um contraste com a lei e a graça. No templo o sacerdote não podia descansar do sacrifício, todos os dias sacrifícios que não perdoavam, que não apagava, mas apenas cobria. Como sumo sacerdote, após se sacrificar, Jesus Cristo morre pelos seus pecados, apagando e destruindo os seus pecados, completando a obra para te justificar, perdoar e salvar, e se assentou. Porque a obra para te salvar e te perdoar está completamente terminada, acabada e pronta. Não há necessidade de fazer mais nada para te salvar, perdoar e justificar. Se não há necessidade para fazer mais nada para te salvar, perdoar e justificar, a única coisa que você precisa fazer é tomar posse. E uma vez que você toma posse pela fé, você crê nessa verdade e não aceita mais condenação e acusação sobre a sua vida. Porque Deus não permitia que o sacerdote do Velho Testamento descansasse dos sacrifícios. Não tinha folga, domingo a domingo, todos os dias, os mesmos sacrifícios. Porque Deus não permitia que os sacerdotes do Antigo Testamento descansassem? É para que você e eu soubesse que o sacrifício ali oferecido na lei de Moisés era apenas provisório, era apenas apontando para o sacrifício de Jesus, era apenas mostrando para você que viria um sacrifício perfeito, que não só cobriria, mas destruiria para sempre, definitivamente, todos os seus pecados. Por isso o sacerdote não podia descansar dos sacrifícios, por isso eles não tinham descanso. Era dia após dia sacrificando, o trabalho nunca terminava, nunca era concluído. Ele tinha que vir no outro dia e sacrificar, no outro dia e sacrificar, de manhã à tarde e à tardezinha, sacrificar de manhã à tarde, na viração do dia, sacrificar. Todos os dias, de domingo a domingo, continuava oferecendo os mesmos sacrifícios, porque na antiga aliança o pecado era só coberto, mas agora em Cristo, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ele fez o impensável, ele fez o ilegal diante da lei, ele fez o que nenhum outro sacerdote jamais poderia fazer. Após o seu sacrifício, ele se assentou e ele disse: está consumado, está acabado, está terminado. Tudo que eu tinha que fazer para te salvar, te justificar, eu fiz. Quando você lê lá em Gênesis, capítulo número 1, você vê Deus criando os céus e a terra, criando toda a criação. No sexto dia ele cria o homem, forma o homem, perdão. E no sétimo dia ele porque a obra estava acabada. Então quando Deus termina de criar os céus e a terra, tudo que existe na terra, e nos formar, no sétimo dia ele descansa, porque não tinha mais nada para fazer. E Jesus, depois que termina o sacrifício dele pelos meus e seus pecados, ele ressuscita no terceiro dia, 40 dias na terra, ele sobe, se assenta, ele descansa, porque não há mais nada para fazer. Uma vez que a obra está pronta e você crê nela, você já é declarado perdoado para sempre, justo para sempre e salvo para sempre. Abra por favor João 19:30. João 19:30, por favor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui Jesus está na cruz do Calvário. Aqui o Pai já tinha abandonado Jesus. Por causa dos nossos pecados, o Pai abandonou Jesus na cruz do Calvário. Nunca na história o Pai
tinha abandonado Jesus. Mas no Calvário o Pai abandonou Jesus, porque os nossos pecados estavam em Jesus. E o Pai vira as costas para Jesus, para que através do sacrifício de Jesus jamais pudesse virar as costas para você. Então qualquer pessoa debaixo do sangue pode chegar até Deus e encontrar socorro, encontrar graça, encontrar provisão, encontrar todo tipo de vitória. Quando Jesus disse assim, está consumado, o que significa essa palavra consumado? Olha aqui para mim: terminado, acabado, finalizado. Tudo que eu tinha que fazer para te justificar, para te perdoar, eu já fiz. Diga assim: está consumado. Diga assim: está acabado. Diga: está terminado. Não há mais nada que o Pai precisa fazer para me salvar e para me perdoar. Uma vez que a obra está acabada, eu simplesmente recebo a minha salvação, o meu perdão e a minha justificação. Por isso, a partir de agora, eu posso viver em paz diante de Deus, para ser abençoado, para prosperar, para ser restaurado, restituído em tudo que eu necessito e em tudo que eu preciso. Diga: é assim que o Pai vai me tratar a partir de agora, quando eu compreendo esta verdade.